Diz o seguinte: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Podemos ler todo mundo junto a partir do verso 19? 1, 2, 3 e... Não apagueis o espírito e não... Obrigado, Senhor, por essa tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O tema do sermão hoje é: Deus está nos chamando para profetizar. E a partir do tempo que me fora dado, com todas essas peças, eu vou ser bem breve hoje. Mas eu gostaria de começar convidando vocês a ilustrar algo na sua mente. Imagina você, dentro da sua casa, seu cônjuge saiu com as suas crianças, o seu cachorro, o seu gato, o papagaio, você está sozinho em casa, sozinho. Em um determinado momento, ali no descanso, no silêncio, você se depara com uma imagem diante de você que lhe dá calafrios. Jesus aparece ali. E diante daquela pessoa de Cristo, você olha e fica assim perplexa. E Jesus faz uma pergunta para você. E aí ele vai olhar para o Lucas e vai perguntar: Lucas, você crê em mim? Vai olhar para o Jorge e vai perguntar: Jorge, você crê em mim? Vai perguntar para você, Dilma, você crê em mim? E automaticamente, no nosso ímpeto, nós iremos dizer: Senhor, é claro que nós cremos em ti. E Jesus vai dizer a seguinte frase para cada um de nós: a história nos dirá se você crê em mim. A história vai dizer de fato, Guilherme, se você crê em mim. A história vai dizer, a história da sua vida, Simone, vai de fato mostrar se você crê ou não em mim. A história, Silvana, vai mostrar se você crê em mim. E diante dessa fala do Senhor, nós queremos iniciar nessa maravilhosa manhã, trazendo à memória o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, até o dia de hoje. Eu gostaria que você pensasse rapidamente: será que essa frase faz sentido a partir do momento que você aceitou Jesus até o dia de hoje? Será que se você olhar para trás, você realmente vai reconhecer? Será que a história pode dizer: não, de fato a Simone crê em mim? De fato o Aleluia crê em mim? De fato, pelo dia que ele se converteu até o dia de hoje, o Tiago crê em mim? Será que de fato, quando chegarmos no final da vida, quando nos encontrarmos com o Senhor, Ele vai poder dizer: lembra da pergunta que eu te fiz lá atrás? Eu disse que a história de fato diria se você crê ou não em mim. O que será daqui adiante? Talvez você vai me dizer: mas pastor, calma aí, eu fui à igreja, eu servi aqui, eu fui para a escola dominical, eu fiz parte de alguma coisa, eu trabalhei em algum ministério, eu estava lá, fui dizimista, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz parte de algo. A história de fato mostrará se você crê em Cristo ou não. Desde que eu cheguei aqui, eu faço uma oração contínua, que é: Senhor, me mostra o que queres trabalhar para a sua igreja. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor, amém? Então eu sempre pergunto ao Senhor, desde que eu cheguei aqui, isso passou a ser um princípio da outra igreja durante um bom tempo depois, eu passei a ter essa oração: Senhor, o que tu queres fazer, o que tu queres dizer, o que tu queres ministrar ao coração de cada um na igreja Metodista Copacabana. E eu me lembro que em 2021, eu trabalhei com a igreja sobre o tema da isca de Satanás. Foi logo os 40 dias de propósito, nós trabalhamos ali o livro da isca de Satanás, nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre cura da alma ali, nós trabalhamos o nosso inteiro, foi algo assim maravilhoso. Em 2022, eu me lembro que eu trabalhei somente com a liderança, o espírito de Jezabel. Você lembra, Simone? Trabalhamos o espírito de Jezabel, que o negócio estava difícil, oh Deus. E a gente trabalhou o espírito de Jezabel, foi algo que Deus trouxe ao meu coração. Me lembro até hoje, não sei se a Jana vai se recordar, que eu estava orando em casa, orando porque tinha uma aflição muito grande acontecendo, e naquele momento eu vi uma mulher atrás de mim, não era minha esposa, mas era um espírito tão pesado atrás de mim. Eu sabia que tinha uma mulher ali, mas eu não sabia discernir o que era, mas eu sentia que tem algo pesado ali, olhando tremendamente, me gerando um apavor em meu coração, e Deus me deu uma direção: tem um espírito de Jezabel dentro da igreja. Nós trabalhamos com a liderança, foi algo assim maravilhoso, mudou muita coisa. Em 2023, eu não sei se vocês também se lembram, mas nós trabalhamos uma série sobre ser luz, onde nós falamos sobre ser candeia de Cristo. E durante um mês eu vim com fósforo, eu vim com milhões de coisas, candeia, assim, de um fogão aqui, fogão não, misericórdia,
fogaréu aqui dentro da igreja, era uma coisa assim incrível. Logo depois, eu não sei se vocês também hão de se recordar, 2023, Deus nos chamou para nos prepararmos para o vento de Deus. No segundo semestre, algo era muito forte. Olha, tem o vento de Deus vindo sobre nós, gerando dons de língua, gerando movimento espiritual. A igreja está fazendo uma transição. Isso era muito forte. Em 2024, nos 6 primeiros meses, Deus nos chamou para ser uma igreja adoradora. Durante 6 meses nós trabalhamos, né, Marilane, o tema da adoração, na escola dominical e aos cultos, durante 6 meses. E como eu me lembro que a mudança foi assim, absurda. E por mais que na época tivéssemos diversas limitações, eu comecei a ver pessoas que antes só sentavam, ou talvez se levantavam e batia a palma, ou às vezes nem batia a palma. Eu comecei a ver que no processo dessa série que Deus foi colocando sobre nós, a nossa igreja passou a adorar de forma diferente. Tanto que eu não sei se vocês observam, mas quantas vezes a gente ministrando aqui, a gente não vê pessoas sendo tocadas pelo Espírito. A música a gente se lança, porque o ambiente da adoração ele muda a gente por completo, não é verdade? E o ambiente da adoração para nós é muito significativo, é o que eu sempre passo por louvor. Gente, nós precisamos adorar em espírito e verdade, porque a adoração muda. Deus estava nos chamando, olha, está na hora da igreja se posicionar em adoração, adorar em espírito e em verdade. E no segundo semestre de 2024, nós trabalhamos o tema da metanoia. Não sei se vocês também vão se lembrar de uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, onde eu e você deixávamos alguns paradigmas, alguns achismos dentro de nós e simplesmente nos lançássemos diante do Senhor. Talvez ali o Senhor estava mudando a mente de alguns que automaticamente nós somos pessoas ligadas a números, somos pessoas objetivas. Não, pastor, é assim, mas Deus faz totalmente diferente. Ele gosta de mexer com a gente, com as nossas emoções. Esse é o Deus que a gente conhece. E ali o Senhor falou, olha, trabalha metanoia, precisamos trabalhar metanoia. 2025, no começo do ano, nós falamos sobre céus abertos. Eu conversando com o irmão Antônio ontem, eu falei, Antônio, agora eu tive o entendimento dos céus abertos durante 6 meses. Agora fez sentido algumas coisas. Porque enquanto Deus nos impulsionou a declarar céus abertos, o mover do Deus, o agir de Deus, eu comecei a ver que às segundas-feiras o número começou a crescer exponencialmente, algo assim maravilhoso. E quem vem segunda-feira sabe que o negócio aqui é diferente, sim ou não? É uma coisa bem diferente, algo assim, mover de Deus ali poderosamente na área de cura e libertação, na área de paz do Espírito Santo. E ali Deus vai movendo a gente por inteiro. E no meio do ano agora nós trabalhamos cura da alma. Que momento precioso, irmãos. Trabalhar a cura da alma, sim, é uma das coisas mais fascinantes que tem. E agora Deus está nos chamando nos convocando para assumirmos o nosso papel como profetas do reino. Sim, uma igreja profética que fortalece, que anima e consola. Esse é o nosso papel. Entende que Deus está construindo uma casa? Entende que Deus está construindo a nossa igreja, não a estrutura que já está pronta, sempre muda, mas não a estrutura, mas Deus está construindo algo aqui dentro, sobre cada um de nós. E é interessante eu falar isso porque essa sempre vai ser a oração, Senhor, o que queres ministrar com a sua igreja? O que queres ministrar? E aí eu digo isso porque todos os temas estão nos levando para o centro da vontade de Deus. Eu creio que eu não posso aceitar que a nossa igreja seja somente mais uma igreja metodista, que já é algo fascinante, maravilhoso, é incrível. Mas a minha pergunta é, Senhor, qual é a tua visão para a nossa igreja metodista aqui em Copacabana, para o reino de Deus? Qual é a tua visão para nós aqui? E Deus vai gerando os líderes que caminham comigo desde o início, sabem disso. Diana vai se lembrar, o Antônio, o Maria, a Belo que não pôde estar hoje. Essa sempre foi a oração, Senhor, o que o Senhor quer fazer para a nossa igreja? Aonde o Senhor quer nos levar? Qual a identidade que o Senhor quer construir sobre nós? Sempre a mesma oração, e Deus sempre tem dado o mesmo direcionamento. E eu quero dizer para cada um dos irmãos que cada um de nós fazemos parte dessa construção que Deus está gerando em nós. Cada um de nós. E por isso, diante de tudo que Deus tem feito, e eu tenho certeza que há de fazer, eu digo mais uma vez a frase que Jesus dirá para cada um de nós: a história nos dirá se você crê em mim. A história vai dizer verdadeiramente, Marilane, se você crê em mim. Porque em todo o tempo que você tem de igreja, que nós temos de igreja, Deus está nos chamando para profetizar. Esse é o nosso momento. É o momento que Deus escolheu para dizer, está na hora da igreja ser
profética. Ser voz do céu na terra. Deus está nos levantando para ser voz no céu, na terra, e por isso, em nome de Jesus, eu quero convidar você a repensar se eu e você de fato podemos chegar no final da vida e dizer: Senhor, sim, a história mostrou que eu de fato creio no Senhor, acreditava no Senhor, dei minha vida para o Senhor, totalmente ao Senhor, e o Senhor vai dizer: e quando eu te chamei para profetizar e você não profetizou? E quando eu lhe chamei para consolar alguém, você foi duro de coração. E quando eu chamei você para clamar por céus abertos e você nada fez. E quando eu pedi para que na cura da alma você abrisse o seu coração, mas você se recusou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 ao 20. Não apagueis o Espírito. Você pode ler de novo? 1, 2, 3 e... Não... É uma exortação bíblica que Paulo está fazendo. Não apagueis, não sufoquem, não resistam, não se oponham à obra do Espírito Santo, dos dons de Deus sobre a igreja. Não faça isso. Jesus disse em João capítulo 7, verso 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão de seu ventre. Essa é uma palavra profética de Cristo Jesus. Só que existem crentes que ao invés de deixar o rio fluir, criam uma represa. Ao invés de deixar o Espírito Santo fluir sobre você, você cria uma represa na hora e sufoca o que Deus quer fazer em você. Veja os Tessalonicenses, justamente os destinários dessa carta, dessa exortação de Paulo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus, não desprezai as profecias, porque Deus quer fazer com que flua em você, mas vocês estão sufocando isso. Pare de tratar com indiferenças as manifestações do Espírito Santo. Pare de rejeitar aquilo que é profético da parte de Deus. Pare de deixar de lado aquilo que Deus quer soprar sobre a sua vida. Pare com isso. Entenda algo muito importante. O sufocar não é simplesmente o pecado que sufoca o Espírito Santo, mas também a nossa correria do dia a dia, são as distrações, são as ansiedades do dia futuro. E ontem nós homens tivemos uma palavra maravilhosa que o Guilherme falou para nós sobre isso, sobre nós não nos preocuparmos com o dia vindouro, o que está vindo adiante de nós. Nós não podemos deixar que isso sufoque a nossa fé, que sufoque o agir de Deus sobre nós. Talvez as coisas boas também tenham nos tirado da presença do Senhor. Como assim, pastor? Talvez o seu tempo com a família, com seus filhos, o que é extremamente importante, mas você não tem tido tempo para falar com Deus. Isso sufoca também o agir do Espírito. Nós temos o exemplo de Marta e Maria, em que estava fazendo algo que era bom, que era simplesmente servir os discípulos, e quem estava ali, a casa dela, é que Marta vai servir tudo, mas ela não permitiu que o fluido do Espírito Santo viesse sobre ela. E Jesus vai falar sobre a boa parte para com ela. Nós já conhecemos o texto. Verdade que muitos têm um coração cheio de compromisso. Pastor, eu tenho compromisso do ensaio. Pastor, eu tenho compromisso de abrir a igreja. Eu tenho compromisso daquilo. Eu tenho compromisso de cantar. Olha, meu marido, eu estou indo para a igreja, que é meu compromisso com Deus. Está cheio de compromisso com Deus, mas está vazio dele. Não faz sentido nenhum. Em nome de Jesus, que a nossa oração hoje é: Senhor, eu não quero sufocar o teu Espírito. Eu não quero criar uma represa que impede o fluir de rios de água viva sobre a minha vida. Eu não quero impedir, Senhor, de forma alguma o teu agir sobre mim. A minha oração é que, mesmo que diante as correrias da vida eu consiga parar e ter meu momento com Deus. Eu não posso permitir que as incertezas me impeçam de buscar mais de Deus. Eu não posso permitir que os nãos de Deus me impeçam de vivenciar mais da presença do Espírito Santo. Nós temos que destruir algumas represas que nós criamos. Talvez as frustrações de nossa vida. Ai, eu não casei. Ai, não deu certo aquilo. Ai, eu queria que aquilo fosse certo. E aquilo não flui. E aí você começa a se trancar, a se prender. E você não percebe que você está criando uma represa onde Deus colocou água para fluir sobre você. Você nasceu para fluir o Espírito Santo de Deus.
Nós não podemos permitir isso. Por isso que a fala de Jesus é crucial. A história nos dirá se você crê em mim. Vocês lembram quando Jesus vai dizer para nós: e esses sinais o acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados ou sarados. Aí a pergunta que eu faço é: será que a história dirá se você sufocou o agir do Espírito Santo? Será que em todo o processo da sua vida a história vai dizer que você de fato sufocou o agir do Espírito? Essa é a pergunta que tem que estar dentro de nós. Será que nós sufocamos o agir do Espírito Santo de Deus? Será que no seu interior você está com essa grande represa? Nós sabemos que toda represa ela vai segurar a água, a água vai estar lá, ela só não vai deixar a água fluir. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está com uma expectativa grande de poder usar você, mas para isso você precisa dizer: Senhor, nessa manhã o meu coração está aberto para o teu mover, para o teu agir. Pare de sufocar o Espírito Santo de Deus. Diga a pessoa ao seu lado assim: pare de sufocar o Espírito Santo de Deus. E o que dizer daqueles que resistem ao Espírito Santo de Deus? Resistir é endurecer o coração contra a direção clara de Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele vai fazer uma denúncia sobre os homens que estavam julgando ele, os fariseus, saduceus, todo mundo ali, os religiosos julgando ele. Lá em Atos capítulo 7, verso 51, ali Estevão começa a dizer: homens de dura cerviz, vós sempre resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Quer dizer, assim como vossos pais lá no Egito. Deus fez tudo, fez, meu Deus, quantos milagres e pragas, abriu o mar, botou uma muralha de fogo. Mesmo assim, vocês endureceram o coração de vocês. Vocês são iguais a eles. E a gente entra numa crise. Esse é um dos textos que mais me geraram crise durante muitos anos. Até que um dia eu li o livro do Filipenses, Decepcionados com Deus, em que ele fala que um dos maiores aprendizados da minha vida: não adianta Deus mover céus e terras se teu coração ainda não estiver aberto. Por isso que ele parou de fazer coisas tão sobrenaturais e, como alguns gostam de usar, né, pirotécnicas de coisas, abrir o céu, o mar se abrir, porque isso não move, não muda o coração, o caráter do ser humano. E aí você está lendo a Bíblia: ah, Senhor, por que o Senhor não abre o mar de novo? Isso vai mudar o que no teu coração? Mudou o povo, sim ou não? Não! E aí a gente começa a observar que Estevão está dizendo: vocês são como os judeus do deserto. Eles viram sinais, eles viram prodígios, eles ouviram a voz de Deus, mas mesmo assim eles resistiram. Até quando você vai resistir à voz do Espírito Santo? Quantos aqui gostam de ir para o shopping? Levante sua mão. Maravilha, né? Mulherada com força, né? A minha vontade, mais por tecnologia e por incrível que pareça fazer uma pegadinha, era colocar portas de sensores ali na frente. Que você vai chegando e automaticamente ele te vê e abre, correto? Sim, não é assim no shopping? Mas sabe qual era a minha pegadinha? Era esperar um crente que eu sei quem são, eles são pastor da igreja, que são bem difíceis, que resistem ao agir de Deus. A minha vontade é que quando a pessoa viesse toda bonita, elegante, ela estivesse andando e esperasse a porta se abrir, eu trancava. Aí ela ia e a porta não ia. E aí você bate na porta e cadê? Aí eu estaria ali detrás do vidro, abrindo um sorrisão para você e diria o seguinte: o que eu acabei de fazer é o que você faz com o Espírito Santo de Deus. Ele quer ir, mas você trava ele. Irmãos, como isso é desesperador. Aí você sente: o que tem errado? O que eu fiz de errado? Aí você volta para ver se abre de novo, mas alguém trancou ali, você não vai entrar, a não ser que alguém abra ali. Talvez seria uma boa ironia, né? Lá vem todo mundo arrumado, bonito, você entra, mas a porta não abre. Abriu para o outro, mas não abre para você, e você entra num desespero. O problema sou eu? Sim, porque a gente não permite que o Espírito Santo flua sobre nós.
Difícil, né, pastor? Duro, né? Resistir o Espírito Santo é adiar o propósito de Deus na sua vida. Resistir o Espírito Santo é tornar o seu coração duro igual uma pedra. Resistir o Espírito Santo é negar, não aceitar, é criticar, é ser contrário ao que Deus quer fazer sobre nós. Lembra da semana passada em que eu testemunhei que no Dia dos Pais Deus me levou aqui no altar para exortar? Olha, você que acha que não dá para perdoar, que é impossível, Deus vai falar com você de novo e de novo, até o dia que Ele não mais poderá falar. E aí, meu irmão, está lascado. É isso que Deus faz. Ele insiste, Ele insiste, Ele insiste, mas vai ter uma hora que Deus vai se virar e não vai fazer mais. Fala para o seu lado assim: não resista ao Espírito Santo. O que é não resistir ao Espírito? Não é resistir ao perdão que Deus está dando a nós. Não resistir às oportunidades do quebrantamento. Não resistir à mudança de mentalidade. Desde que a gente tem trabalhado, desde que Deus tem colocado essas palavras de 2021 até o dia de hoje, não resista àquilo que Deus quer gerar na sua vida, não resista ao Espírito Santo, não resistem à profecia, não resistam a isso. Deus quer usar você. Tem que se permitir: Senhor, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu estou aberto. Nós não podemos resistir. Por fim, aqueles que se oponham ao Senhor. Aqueles que diante do rio de águas vivas que está fluindo sobre a igreja, começam a construir diques para desviar a atenção. Você vai tentar impedir outros de beber a fonte. Então, se o Tiago está bebendo da fonte, eu estou meio indignado, eu vou chegar no ouvido do Tiago: será que é isso mesmo? Misericórdia. E aí o Tiago então vai começar a questionar se é ou não é o que Deus está fazendo. Isso é uma percepção humana, porque se eu resisto ao Espírito Santo, se dentro de mim, além de resistir, eu sufoco ele, meu querido, automaticamente você vai se opor por completo. E quando você se opõe, não basta você se opor só a você, você vai querer fazer com que outros também sejam impedidos de receber de Deus. E aí, automaticamente, você vai começar a dizer: olha, eu não sei se a palavra foi legal, eu não sei se isso fluiu direito, olha, esse negócio de pessoas caírem no chão, eu nunca vi isso antes. Vê a história da igreja metodista, meu irmão, você vai ficar doido. Misericórdia. De crianças até, você não tem ideia. Ah, pastor, eu não estou acostumado com essas coisas. Cuidado com a sua oposição, porque você não se opõe ao pastor. Misericórdia. Você se opõe a que o Deus quer fazer sobre a sua vida. Não são sobre pessoas, mas sobre o que o Espírito quer fazer em você. Sabe, Mateus capítulo de número 12, verso 24, diz que os fariseus, espero que esteja certo, hein? Acertei, isso mesmo. Diz que os fariseus, eles, ao verem Jesus expulsar demônios, eles ficaram totalmente indignados. E aí eles disseram: é pelo poder de Beelzebul que ele expulsa demônios. São aqueles que se opõem ao agir do Espírito. Eu sei que muitos de nós não iremos dizer isso, nós não somos loucos de fazer isso, mas nós colocaremos dúvidas, nós colocaremos questões antigas. Opor-se ao Espírito não é apenas zombar de dons espirituais ou desacreditar de milagres. Pode ser também se levantar contra o crescimento da igreja, contra o avivamento de Deus, contra as transformações de vida. Eu me lembro uma vez na igreja que eu fui pastor, que os recém-convertidos eu já colocava para trabalhar, que eles queriam servir, o coração deles pegava um fogo. Eu me lembro de uma irmã chamada Roberta, que se converteu, a mãe sempre era igreja, a mãe dela você já conhece, que é a Mercedes, aquela baixinha, que sempre vem aqui uma vez ao ano. Ela é uma mulher de Deus, assim, Mercedes é uma mulher incrível, e ela orava muito para que a filha se convertesse. A filha então se converteu e fazendo parte da igreja, eu me lembro que batizou, foi uma coisa incrível, a mãe ficou emocionada, anos na igreja, a filha se converteu, e aí ela estava com uma paixão. Eu falei: Roberta, você que está com um sorriso de ponta a ponta, me ajuda na porta. E lá foi a Roberta, toda alegre, cumprimentando as pessoas e tudo mais. Era o que Deus tinha colocado no meu coração: põe um pessoal sorridente na porta, porque a igreja antiga, às vezes, cheio de problema, as pessoas falam assim: pai, Senhor, tudo bem? Misericórdia, sai fora. E a outra irmã é alegre: paz, que bom que você veio. A pessoa vem sorrindo. Sabe quando a pessoa vem sorrindo? Meu Deus, que alento isso traz ao coração.
E lá estava ela na porta, até que uma irmã de mais tempo olhou para ela de cima a baixo. Você que está na porta? Oh, Deus. E a Roberta recebeu aquilo e veio falar comigo: pastor, eu preciso entregar. Eu não posso ficar na porta mais. Eu falei: por que, irmã? Porque a fulana de tal me olhou com desprezo. A outra me olhou com desprezo. Meu, igreja, misericórdia. Graças a Deus, depois de muito suor, isso foi quebrando com o tempo, porque esse espírito de dono de igreja só pode ser do diabo, né? Porque dono de igreja só é o Senhor, amém? Né? Mas aí, enfim, aí de qualquer maneira, eu me olhava isso, eu falei: irmã, você tem que deixar os... Pastor, eu sou contra o Senhor deixar pessoas novas. Quem são eles? Eles são filhos igual a você, irmã. Para de se opor ao que Deus quer fazer com os novos membros. Irmãos, eu quero caminhar para a conclusão dizendo para vocês que, diante de Deus, diante de todos vocês, eu falo com toda autoridade sobre aquelas pessoas que sufocam o Espírito Santo, porque eu já fui um desses. Eu já impedi muitas vezes o agir de Deus na minha vida, já coloquei ali várias represas impedindo que Deus me use. Falo também sobre resistir ao Espírito Santo com toda a autoridade, porque eu mesmo já resisti muitas vezes o mover de Deus, mas eu criticava que eu era um perturbado, mas reclamava de tudo. E por fim, falo também com muita autoridade sobre oposição, porque eu já me coloquei muitas vezes em oposição àquilo que Deus estava fazendo. Eu me lembro uma vez que teve uma igreja em Teresópolis, que estava fazendo na escola dominical aulas de milagres. E eu, como metodista tradicional e tudo mais, e que a escola dominical tinha tudo isso, papapá, pepepé, pupupu, quando eu soube disso, falei: isso é um absurdo. Como assim escola dominical? Escola dominical é homens, mulheres, crianças, adolescentes. Isso não é metodista. Agora, o que Deus fez lá, nunca fez quando eu estava me opondo ao mover dele. Quando você se opõe, você impede o agir de Deus na sua vida. Fernando, você crê em mim? Sim, Jesus, eu creio. Então, Fernando, a história nos dirá se você de fato crê em mim. E onde você crê em mim? É a pergunta que Jesus vai fazer para cada um de nós. Você crê em mim? Todo mundo vai dizer: sim, Jesus, nós cremos em ti. Então, a história de fato vai mostrar se você realmente crê em mim. Jesus está nos chamando para assumir o papel daqueles que verdadeiramente creem nele. Qual o papel? Ser uma igreja profética. É o meu e teu papel. Deus quer nos usar, e por isso, irmãos, pare de sufocar o Espírito Santo, pare de ser represa, pare de se opor, para de achismo. Senhor, eu me coloco à sua disposição. O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer falar? Me usa, fala comigo. Senhor, talvez até dentro de mim é uma descrença, mas sei lá, o pastor é maluco, ele está dizendo aí que Deus está... Então tá bom, e aí? Fala comigo, faça isso. Eu desafio você, faça isso, Senhor. O que o Senhor quer fazer? Porque a Bíblia está dizendo para nós que quando Deus ele fala do alto, quando ele revela o coração dos seus, quem está aberto, o Senhor move coisas sobrenaturais. E como dito, desde 2021 até os dias de hoje, até o momento então, Deus já colocou ao coração aquilo que Ele quer dizer. Por isso a minha fala com vocês essa manhã, de forma bem breve, é que talvez você esteja aqui há anos na igreja. Eu vou dizer anos desde que eu cheguei. Você está aqui desde o dia que eu cheguei e você está ali ouvindo. Digo mais, perdão, não ignorando os outros pastores de forma alguma, é que cada um deles seguiram uma direção. E talvez você ouvindo aquela direção, você se opôs dentro do seu coração. O pastor está falando que é hora de fazer jejum. Esse negócio de jejum de Daniel, sai fora. Eu quero comer carne, eu gosto de carne. Esse negócio de fazer, não quero fazer isso não. Gente, para de se opor. O fato de você vir à igreja, ficar sentado e se opor a Deus, não ache que Deus se agrada de você, irmão. Deus não se agrada. Não vai chegar para o Senhor e vai dizer: Senhor, olha só, aqui estão os meus 365 dias no ano de 2025. Eu fui à igreja, está aqui, ó, não faltei um culto. Aí Deus vai olhar para você e vai falar o seguinte: mas você profetizou? Porque naquela data, Deus estava chamando você para ser profeta. Eu estava te chamando para profetizar. Existem pessoas que precisam ser fortalecidas, animadas e consoladas. Quem você fortaleceu? E a tua mulher que estava do seu lado ali, precisando de ânimo, e você deixou ela à sua própria sorte? E teu amigo que precisava de um consolo ali, e você nem consolou? E o irmão da tua própria igreja que precisava ser fortalecido, e você não fez nada?
Sentou no banco, mas não deixou o Espírito fluir sobre você. Por fim, talvez você me diga, pastor, olha, talvez falta em mim fé. Então nós vamos orar por fé. Talvez falta em mim, pastor, mais do Espírito Santo. Então nós vamos orar por mais do Espírito Santo. Talvez falta em mim ousadia. Então você precisa de mais do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é ousadia, autoridade sobre nós. Talvez falta em mim acreditar que de fato Deus vai me usar. Querido, se Deus usou uma mula, como é que não vai usar você? Misericórdia, me ajuda. Se Deus usou criança Samuel para falar com o sacerdote Eli, como que não usará você? Ah, pastor, mas se olhar para a minha vida, para com isso. Veja, existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Assim como existe o diabo, o pecado e a carne. Veja, a carne luta contra o Espírito. É uma guerra constante. O pecado pesa você, mas Jesus já disse que ele morreu pelos seus pecados. Isso não pode pesar mais o seu coração, muito menos sua consciência. E Deus, que é o nosso Pai, nos ama tanto, mas o diabo está dizendo, quem disse que Deus ama você? Deus, o Pai, está dizendo, eu quero te usar, mas o diabo sem vergonha vai no seu ouvido, eu acho que você não pode ser usado não. É isso que esse miserável faz. Toda vez na nossa mente, pastor, eu não sei se eu posso ser usado. Não se esqueça, o Pai diz que você é filho, que você é merecedor, que Ele te ama. Jesus morreu na cruz por você, Ele morreu pelos seus pecados. Pare de ficar toda hora colocando os pecados como uma represa na sua vida. Jesus morreu por isso, para que você não tenhamos nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tira isso da sua cabeça. E melhor ainda, irmãos, mas pastor, e o Espírito quer usar, não permita que a carne interrompa. É uma guerra constante. Quanto mais de Cristo eu tenho, mais controle eu tenho da minha carne. Porque os frutos do Espírito é isso. É autocontrole. Então, irmãos, se coloque de pé junto comigo nessa maravilhosa manhã. Eu quero convidar vocês a ler mais uma vez 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos 19 ao 20. Eu quero que você leia bem alto, com toda a sua força, 1, 2, 3, e não apaguem o espírito e não desprezem as profecias. Fala para o seu lado, não apague o espírito, não despreze a profecia. Eu creio que Deus quer usar a gente, irmãos. Deus quer nos usar poderosamente. Poderosamente. Eu não tenho dúvida, não me pergunte o porquê, não me pergunte o como, eu simplesmente obedeço. Deus já me colocou essa palavra em novembro, vocês vão trabalhar uma igreja profética. Nós temos que nos mover no profético. Para vocês terem ideia, em março desse ano, eu já tenho um tema para o ano que vem inteiro. Porque eu sempre estou orando, Senhor, que o Senhor quer trabalhar. E aí eu começo a fazer o entendimento, começo a ver o entendimento que o que Deus quer trabalhar no que vem é fruto de que nós vamos viver aqui. Por isso não dá para pular etapas. Se você não se entrega hoje em ser profeta, um ambiente profético, se você não se entregou aos céus abertos, irmãos, em nome de Jesus, para de impedir o agir de Deus. Porque se você fizer isso, ouça, o inimigo vai crescer dentro de você. Porque se você impede, o coração endurece. Se você impede, você não chega no propósito. Se você impede, você não vai ficar no centro da vontade do Senhor. Então, de forma diferente, eu quero convidar você, dê as mãos e todo mundo dê as mãos e feche o corredor por causa da hora. Vamos lá, vamos orar juntos, vamos clamar juntos, em nome de Jesus. Você no seu lugar, eu quero que você comece a clamar. Vamos orar juntos, pedindo ao Espírito Santo de Deus, para que Ele comece a nos encher.